Escolher um computador ou um notebook para quem trabalha com design é um tanto quanto complexo e as pessoas muitas vezes se perdem, não sabe qual olhar, não sabe qual comprar ou simplesmente qual vai ter um bom desempenho ali no dia a dia. E é pensando nisso que eu vim para esse vídeo aqui munido de informação para te passar uma lista de notebooks que podem te auxiliar no seu trabalho e você pode escolher, pode comparar, pode ir mais a fundo nas pesquisas e aí você decide se você vai comprá-lo ou não. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Para você que não me conhece, eu sou o Davi, dono da Check Design, e para você que me conhece, eu também sou o Davi, dono da Check Design. Como eu disse para você, estamos aqui para listar alguns notebooks para você conseguir trabalhar um pouco mais tranquilo com design, porque a gente sabe que os programas pesam e pesam bastante. E é exatamente por conta dessa não otimização dos programas que a gente precisa cada vez mais de um computador cada vez melhor. E aí a gente sempre fica nessa, né? Tipo, qual computador comprar? Invisto em um notebook? Invisto num PC de mesa? O que eu faço? Meu Deus, o que eu escolho? 8 GB, 16 GB, placa de vídeo dedicada, Apple, Windows, qual marca de Windows? Enfim, várias perguntas que, rodeiam a cabeça de uma pessoa que está iniciando ou até mesmo de uma pessoa que quer fazer um upgrade na sua máquina. E a gente sabe que quanto melhor a nossa máquina for, mais otimizado e a gente vai conseguir render mais também. Seria hipocrisia e até injusto da minha parte dizer que eu teria o mesmo desempenho com o computador de entrada do que eu tenho hoje, com o MacBook Pro M1, com 16 GB de RAM, com 1 TB de SSD e etc. A gente sabe que não tem como comparar. Então, no dia a dia, é muito importante você ter essa otimização. É muito importante você ter essa facilidade na hora de abrir arquivo, na hora de exportar arquivo, na hora até mesmo de iniciar seus aplicativos ou até mesmo ligar o seu computador. E aí você simplesmente passa um perrengue, demora muito mais para abrir alguma coisa, para atualizar alguma coisa ou simplesmente para fechar algum arquivo. Então é muito importante você entender que um computador com as peças top, com as peças legais ali, ele vai, obviamente, te ajudar na sua produção. Ao contrário daquele computador que tá ali com você, quase que engasgando, morrendo, e aí ele vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Mas a gente sabe que a gente começa do início e é exatamente por isso que eu tô aqui, para te passar algumas marcas, alguns nomes de notebook, para você ver qual que vai ser a sua próxima grande aquisição. Então, a partir de agora, a gente vai para a lista e aí você vai anotando aí, vai dando uma olhada para ver qual que você prefere. O primeiro notebook aqui, começando de baixo para cima, indo do número 1 até o número 10, que seria o mais top, é o Samsung Expert X40. Esse modelo aqui da Samsung talvez seja o notebook mais básico com uma placa de vídeo dedicada que você vai encontrar. A placa de vídeo dele é uma GeForce MX 110 com 2 GB de memória dedicada. Além disso, ele conta com i5 de 8ª geração, o que pode funcionar muito bem nos seus trabalhos de design. A memória RAM padrão do MX40 da Samsung é 8 GB, mas o aconselhável é que você faça uma expansão para 16 GB para ter um desempenho melhor. E para finalizar, ele tem 1 TB de HD de armazenamento, o que também é muito aconselhável que você troque ou que você coloque algum SSD para ter uma iniciação, para ter ali um processamento, de programa mesmo, um pouco mais de velocidade nos seus softwares e aí fica tudo legal, tudo show de bola. O único ponto fraco dele aqui, nesses quesitos, seria a sua tela, que é de 15,6 polegadas, sendo uma tela HD. Então, para quem trabalha com design e precisa ver algumas cores ali, não é a melhor tela, por ser um notebook de entrada, por ser um notebook que as pessoas dizem que é para iniciante, é um notebook um tanto quanto bom. O segundo notebook seria o Samsung X50. Sim, esse notebook também da Samsung pode te ajudar muito nos seus projetos. Ele seria um upgrade do X40 que a gente citou na posição anterior. E aí, enquanto o X40 tem um processador i5, esse daqui teria o processador i7 de 8ª geração, muito indicado, inclusive, para ter uma boa performance aí nos seus programas, como, por exemplo, o Photoshop, Illustrator, enfim, coisas nesse sentido. A placa de vídeo, em compensação, continua a mesma, é uma GeForce MX 110 com 2 GB de memória dedicada. E talvez a principal diferença do MX40 para o MX50 é que o MX50 tem a tela ainda nos 15,6 polegadas, mas tem a resolução Full HD. E a gente sabe que para quem trabalha com design, a resolução da imagem é muito importante. Então, talvez essa questão do Full HD pegue para você num ponto positivo. O terceiro notebook seria o notebook Acer de 15,6 polegadas A515 52G 50NT. Parece um serial, do pacote Office, mas eu vou falar sobre ele aqui para você entender o que ele tem de bom. A gente está falando bastante de SSD, No MX40 a gente te indica a fazer esse upgrade, no MX50 a mesma coisa. E aí nesse daqui, você não precisa necessariamente fazer o upgrade, tendo em vista que ele tem isso de fábrica já. Então ele possui um HD de 1 TB de armazenamento interno e ele também possui um SSD de 128 GB
para o sistema operacional, né, e também para os programas mais usados. Além disso, ele conta com um processador i5 de 8ª geração, que mesmo não sendo uma opção muito avançada, ele entrega, obviamente, um desempenho bom para os seus programas aí que você vai usar no dia a dia. Já a placa de vídeo seria a MX 130 com os mesmos 2 GB de memória dedicada. E aí na questão da tela, ele se assemelha bastante com o MX40 da Samsung, tendo em vista que a tela dele é HD apenas. O quarto notebook da lista seria o IdeaPad da Lenovo, que tem o i7 de 8ª geração. Esse IdeaPad, ele pode ser indicado, inclusive ele é bastante indicado para designers iniciantes, para designers que estão começando. É realmente um notebook mais de entrada. Ele possui um processador i7, como eu havia falado no nome dele, e ele tem uma placa de vídeo dedicada da GeForce, que é a MX 110. Ele também tem um armazenamento interno de 1 TB de HD, mas a gente recomenda o SSD, e a tela dele é 15,6 polegadas Full HD. O quinto notebook seria o notebook da Asus F570ZD. Esse notebook possui uma GTX 1050 e isso pode ser muito bom para você rodar os seus programas em conjunto, talvez Photoshop Illustrator, Photoshop e Premiere, coisas nesse sentido. E essa GTX 1050 tem 4 GB de memória dedicada. Ela ainda não é uma placa de vídeo de nossa, meu Deus, que placa de vídeo excelente, a melhor do mercado. Não, mas em comparação aos que foram citados até agora, é a melhor. O processador desse notebook é um Ryzen 5 de 2ª geração. Esse processador, inclusive nas pesquisas, tem um alto índice de bom desempenho em questões de multitarefa. Então, o que eu disse anteriormente sobre você usar 2 programas ao mesmo tempo, pode ser que funcione perfeitamente. Além disso, esse notebook tem uma tela Full HD, ele também tem 8 GB de memória RAM e tem armazenamento interno de 1 TB de HD, o que a gente recomenda também trocar para SSD, ok? O sexto notebook dessa lista é o Acer Aspire Nitro 5. Esse notebook aqui é um outro modelo de notebook que é voltado para jogos e talvez por isso ele desempenhe aí uma boa qualidade nas questões dos programas. Esse modelo aqui tem um processador i5 de 8ª geração e tem 8 GB de memória RAM, tendo ali, né, a possibilidade de você fazer o upgrade. A placa de vídeo também é a GTX 1050 com 4 GB de memória dedicada. Ele também tem a tela 15,6 Full HD e também tem o mesmo 1 TB de armazenamento interno de HD. E aí você, obviamente, faz o upgrade para um SSD, que é o mais recomendado. O sétimo notebook seria o Avel C62 5 Move. Esse notebook aqui, a Avel, né, é uma fabricante brasileira e esse notebook é a opção para quem trabalha com configurações potentes, mas que não estejam entre as mais avançadas, por isso que ele está aqui nessa lista. Esse modelo, inclusive, possui um i5 de 9ª geração que consegue executar, né, tranquilamente os programas aí, como por exemplo o AutoCAD, que é de arquitetura, mas é um programa bem pesado, então se ele consegue o AutoCAD, bem provável que ele consiga o Photoshop se a Adobe não crashar o programa cada vez mais. E para dar uma força aí, né, para garantir não travar tanto, esse modelo tem 16 GB de memória RAM, o que facilita muito na hora de você usar 2 programas ao mesmo tempo ou usar outros softwares aí, né, fazer essa questão multitarefa. A placa de vídeo dele é uma GTX 1650 e a tela dele é uma tela Full HD de 15,6 polegadas, só que tem uma diferença. A tela desse modelo aqui cobre 91% das cores sRGB, o que significa que vai te dar uma boa fidelidade de cor. Então, se você não sabe, por exemplo, o que é sRGB, é o modelo de cor, o sistema de cor que a gente usa no digital. Então, quanto mais fidedigno for essas cores, quanto mais fidelidade você tiver, melhor vai ser para você e para os seus projetos. E para finalizar essa sétima posição, a gente fala do armazenamento desse notebook aqui, que tem um SSD de 500 GB. Você pode fazer o upgrade e aí vai de você, da sua escolha. O oitavo notebook é o Avel C65 Move. Ele é um upgrade do modelo anterior que a gente citou na sétima posição e é por isso que ele está aqui no 8º lugar. Logo no início, a gente já tem aqui algumas diferenças. A tela dele é maior, sendo 17,3 polegadas e ao invés de 91% das cores sRGB, ele contempla 93% das cores sRGB. O processador dele é um i7 de 9ª geração e ele tem 16 GB de memória RAM, o que pode te ajudar bastante na questão da multitarefa. E para finalizar, ele tem uma placa de vídeo dedicada GTX 1650 e contém um armazenamento de 500 GB de SSD. Na nona posição, a gente coloca aqui um MacBook
MacBook com chip M1. E eu vou te falar por quê. Muitas pessoas podem falar assim, pô, Davi, MacBook é caro. Sim, é caro, mas os outros notebooks também são. Não existe mais notebook barato, infelizmente. E aí, entre você ter um computador, um notebook, que ele é inteiramente otimizado por R$1.000 a mais, ou simplesmente na mesma faixa de preço do que os Windows, eu, Davi, particularmente, prefiro um MacBook. E esses novos MacBooks com chip M1, ele tá ainda mais otimizado. Então tem notebooks com 8 GB de RAM, que talvez não seja o mais aconselhável para você trabalhar com design, que consegue trabalhar perfeitamente, mesmo sendo o MacBook Air. Eu tenho colegas, eu tenho amigos que têm o MacBook Air, que tem ali uma boa performance, que consegue desempenhar uma boa qualidade no trabalho, somente com 8 GB de RAM, com um MacBook Air M1, bem tranquilo, com 500 GB de SSD. Então eu, se fosse você, compararia perfeitamente os dois modelos, ou os 3 modelos, ou até mais, que você está pensando em comprar, e colocaria nessa lista aí o MacBook para ver se faz sentido para você, se você conseguiria se acostumar com ele, se tá dentro do seu orçamento, ou coisas nesse sentido. E o 10º notebook, para a gente finalizar essa lista, é o Avel C65 Move RTX. Eu já tinha falado do Avel C65, só que essa daqui é a versão mais top de linha que tem dele. A primeira diferença aqui é que nesse modelo tem 144 Hz na tela. Então isso ali na fluidez, no dia a dia, pode melhorar bastante na questão dos seus trabalhos. Além disso, ele cobre não 91%, não 93%, mas sim 96% das cores sRGB. Além disso, ele tem a placa de vídeo RTX 2070 com 8 GB de memória dedicada. Ele também tem 16 GB de memória RAM e tem o i7 de 9ª geração. E o processamento interno dele, para finalizar, é 480 GB de SSD, podendo expandir. Bom, essa daqui foi a lista com os 10 notebooks que a gente trouxe para você. Espero que você vá a fundo, que você pesquise sobre eles. E ó, é óbvio que existem outros inúmeros notebooks no mercado. E aí eu peço a sua ajuda. Comenta aqui embaixo se você tem algum desses notebooks, ou se você quer comprar algum notebook desses da lista, ou se você tem algum outro notebook que você usa no dia a dia e que é muito bom. Isso faz com que ajude a gente, talvez pra gente fazer um próximo vídeo, né, uma lista número 2, e também ajude as pessoas que estão assistindo esse vídeo para elas conseguirem tomar uma decisão muito mais assertiva. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber os próximos conteúdos, e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Valeu, falou e até mais!